Tudo bem, Tanguy, vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Cara, eu tava pensando aqui a quantidade de coisa que ia ter que falar, porque avisar e tal. Você já fez tudo, né? Já fez o trabalho sujo Aqui é inteiro. Muito obrigado. eficiência. Aqui é eficiência. Que loucura. O link para o canal de corte vai estar na descrição desse episódio, né? Segue lá, gente. Pra gente é muito importante, realmente muito importante. O canal tá começando, a gente iniciou esse canal hoje, né? Então, ter a sua presença lá vai fazer muita diferença pra gente. Daniel Souza, deixa as boas-vindas aqui a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal do YouTube, pessoal que nos acompanha também pelo podcast. E, Daniel, eu queria começar a nossa pauta de hoje falando sobre algo que a gente já vinha anunciando ao longo dos últimos dias. Hoje nós tivemos um encontro em Riad, na Arábia Saudita, de uma delegação dos Estados Unidos e outra delegação da Rússia. Daniel Souza, como a gente vinha falando, deixaram a Ucrânia de lado, deixaram a Europa Ocidental de lado, a União Europeia de lado, deixaram todo mundo de lado e fizeram uma ponte direta entre Estados Unidos e Rússia para falar sobre os assuntos que são interessantes para os dois países. E eu estou falando isso porque eles trataram sobre a Ucrânia. Claro que trataram sobre a Ucrânia, mas não foi somente sobre a Ucrânia. Eles estabeleceram, por exemplo, Daniel, um grupo de trabalho para tratar das sanções contra a Rússia, que foi o que você trouxe outro dia, né? Que a Rússia está falando, pô, de repente a gente tira as sanções, os Estados Unidos estão falando assim, claro, podemos falar sobre as sanções e tal, o que é um negócio que muda muito rapidamente a postura norte-americana acerca da Rússia. Quem está naturalmente olhando para isso tudo com muita preocupação são os europeus. Aliás, a gente comentou no episódio de ontem, né, no episódio 801, que nós tivemos uma cúpula que aconteceu em Paris, né, convocada pelo Emmanuel Macron, com algumas lideranças europeias, inclusive o próprio Reino Unido, exatamente para discutir como é que eles vão se posicionar diante da questão europeia. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, indicou que a União Europeia poderá ser consultada mais para frente. É aquele negócio... Poderá, é isso. Poderá, talvez, quem sabe, eventualmente. Exatamente. Quando? Não sabemos ainda. Depois a gente fala com vocês. Espera aí que a qualquer momento a gente manda um zap e aí a gente começa a conversar. O que foi curioso, Daniel, é que o Marco Rubio, ele tá em Riad, né? Ele estava lá nessa conversa com a Rússia na Arábia Saudita, e o enviado da Casa Branca para a Ucrânia, que é o Keith Kellogg, ele ficou em Bruxelas, né? E segundo a lógica, ele ficou ali em Bruxelas exatamente para tentar acalmar os europeus, né? De tipo, não é que vocês estão sendo excluídos, essa é uma conversa inicial, a gente está vendo aqui. Vocês só não foram convidados, mas vocês não estão sendo excluídos, tá? A gente não esqueceu de vocês, a gente sabe que vocês existem, meio que vocês atrapalham a vida da gente, então a gente sabe que vocês existem, mas a qualquer momento a gente pode vir a falar com vocês. Então, essa conversa de hoje, nessa primeira rodada de conversas, ela durou cerca de 4 horas e meia, né, lá em Riad, e trataram de temas como Ucrânia, claro, mas também cooperação econômica, preço da energia, e aparentemente, Daniel, as conversas elas não vão falar geograficamente apenas sobre a Ucrânia. Há indicações de que pode entrar na pauta, inclusive, o programa nuclear do Irã. Ora, Daniel, a Rússia é um país que tem uma influência grande sobre o Irã. Os Estados Unidos querem evitar que o Irã tenha uma bomba nuclear de qualquer maneira, e talvez você estabelecendo uma negociação que fale sobre a Ucrânia, mas que seja muito mais ampla, ou seja, tenha muito mais variáveis, como, por exemplo, o Irã, como, por exemplo, o que vai acontecer no Oriente Médio, em Gaza, Venezuela, questões relacionadas à cooperação econômica, à energia, fluxo de petróleo, sanções. Naturalmente, a negociação ela se torna muito mais multifacetada e permite, portanto, que você tenha muito mais alternativas do que em outros momentos. Durante essa negociação, a Rússia reafirmou que não se opõe à entrada da Ucrânia na União Europeia. Se a Ucrânia quiser entrar na União Europeia, meu amigo, vai lá e entra, não tem problema. O que não pode é a Ucrânia entrar na OTAN. Então, durante as conversas, Daniel, a Rússia, inclusive, exigiu a revogação do convite da OTAN à Ucrânia. Tá? Esse convite foi feito no ano de 2008, né? Olha como faz tempo, foi exatamente o ano em que essa expansão russa começou, é o ano no qual a Rússia faz uma operação militar na Geórgia, a Ucrânia olha para isso meio preocupada, e, portanto, a OTAN faz o convite, um convite que está de pé até hoje. A Ucrânia está doida para entrar na OTAN. A Rússia diz, olha, esse é um ponto importante aí, para a gente poder começar, tem que tirar esse convite não pode acontecer. E a Rússia, inclusive, sustentou, Daniel, que poderia dialogar diretamente com Zelensky.
conversar com o Zelensky. Conversa com o Zelensky, não tem problema não. Apesar de, e essa é uma posição que a Rússia vem mantendo ao longo dos últimos tempos, o Zelensky não ser muito legítimo para discutir com a Rússia. Por quê? Porque o mandato do Zelensky como presidente acabou no ano passado. Só que não teve eleições por conta da guerra, então o mandato dele foi prorrogado por conta da lei marcial, né? Não tem como ter eleições, o mandato foi prorrogado, e há inclusive uma série de especulações, Daniel, se no meio dessas negociações, um dos pré-requisitos, um dos termos da negociação, seja exatamente ter eleições na Ucrânia. Né? Isso pode ser algo demandado pela Rússia. Olha, faz uma eleição aí, tira o Zelensky, e aí a gente consegue negociar em bases diferentes. Quem naturalmente está absolutamente desesperado com isso é o próprio Zelensky. Então, enquanto Estados Unidos e Rússia se encontravam ali na Arábia Saudita, né, em Riad, o Zelensky estava na Turquia, se encontrou com o presidente Erdogan, e o próprio Erdogan disse que também gostaria de iniciar negociações para encerrar o conflito. Né? A gente sabe que desde 2022, aliás, o Erdogan ele sempre tenta ser um articulador, alguém que vai conversar com todo mundo e tudo, o que nesse momento está ficando meio de lado, porque Estados Unidos e Rússia estão dialogando de forma direta. Quem foi muito importante para a negociação de hoje foi o chanceler saudita, que é o Faisal bin Farhan, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, que teve um papel importante. Naturalmente, Daniel, a gente vai ter que esperar um pouco para ver para onde que essas negociações vão, o que vai acontecer, mas existe a expectativa de que, sem muita demora, Trump e Putin se encontrem. Tá? Então, algo que se imaginava que talvez pudesse demorar um pouco, com as negociações de hoje é possível que não demore tanto assim. Vamos esperar para saber quando que os dois presidentes vão se encontrar e o que vai sair dessas negociações, se é que alguma coisa vai sair, né, Daniel?